O que é a misericórdia? A misericórdia é a justiça temperada pela sabedoria. O livro nos fala, a misericórdia é simplesmente a justiça temperada por aquela sabedoria que surge da perfeição do conhecimento e que advém do reconhecimento pleno da fraqueza natural e das limitações ambientais das criaturas finitas. O nosso Deus é cheio de compaixão, de graça, de paciência e abundante em misericórdia. Portanto, todo aquele que invocar o Senhor será salvo, pois ele perdoará abundantemente. A misericórdia do Senhor vai da eternidade à eternidade. Sim, a sua misericórdia perdura para sempre. Eu sou o Senhor que faz prevalecer a benevolência amorosa, o juízo e a retidão na terra, pois com essas coisas me deleito. Eu não aflijo voluntariamente, nem encho de pesar aos filhos dos homens, pois eu sou o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Então, como nós podemos ver aqui, o livro de Urântia, ele também cita várias afirmações que a Bíblia nos traz, né, que o Antigo Testamento nos traz. Então, essas frases que estão entre aspas, são citações, a maioria delas, do Antigo Testamento. Então, lá, nós já temos esse Deus misericordioso, né, e nós temos essa realidade, porque ali também fala da nossa fraqueza, né, da nossa fraqueza, nossa fraqueza natural, as nossas limitações de criaturas finitas. Então, tudo isso é levado em consideração por Deus. E isso é muito consolador. A misericórdia representa a técnica da justiça. A misericórdia divina representa uma técnica equânime de ajustamento entre os níveis de perfeição e imperfeição do universo. A misericórdia é a justiça da supremacia, adaptada às situações do finito em evolução. É a retidão da eternidade, modificada para satisfazer aos mais altos interesses e ao bem-estar dos filhos do tempo do universo. A misericórdia não é uma contravenção da justiça, é antes uma interpretação compreensiva das demandas da justiça suprema, aplicada com equanimidade aos seres espirituais subordinados e às criaturas materiais dos universos em evolução. A misericórdia é a justiça da Trindade do paraíso, sábia e amorosamente enviada às inteligências múltiplas das criações do tempo e do espaço, tal como foi formulada pela sabedoria divina e determinada pela mente onisciente e pela vontade soberana do Pai Universal e de todos os seus criadores coligados. Então, quando eu vejo essa palavra equânime, me vem à mente a palavra, a frase, aqui muito se deu, muito se exigirá. Então, depende do nosso nível de entendimento, será cobrado de nós, eu vejo assim, né? Será cobrado de nós as atitudes que devemos ter. Mas Deus ele vai equilibrar, ele vai, assim, todas as coisas que nós fazemos, ele vai considerar, e que nós temos consciência de que poderíamos ter escolhido aquele caminho correto e não escolhemos, ele vai considerar. Então, essa palavra equanimidade é uma palavra muito, assim, vamos dizer, como diz ali o texto, justa, né? É a justiça de Deus. Porque a cada um ele vai cobrar de acordo com aquilo que tem consciência, que poderia fazer diferente, né? De acordo com aonde nasceu, com as condições biológicas que nasceu, o meio ambiente, todas essas coisas serão levadas em consideração por Deus.
Então, vendo isto, muitas vezes a gente tem, com relação à atitude das pessoas, a gente tem uma certa tendência ao julgamento. Um julgamento de que aquela pessoa fez errado. Mas, de acordo com a consciência dela, só Deus sabe se ela fez errado ou não. Mas mais para frente a gente vai ver como esse julgamento pode e deve ser feito nas palavras de Jesus. Atrasos da misericórdia não são intermináveis. Mas essas demoras por misericórdia não são intermináveis. Não obstante a longa demora, como o tempo é considerado em Urântia, para julgar a rebelião de Lúcifer, podemos registrar que durante o tempo de efetuar essa revelação, a primeira audiência do caso pendente de Gabriel versus Lúcifer aconteceu em Uversa, e que logo depois foi emitido um mandado dos anciãos dos dias, instruindo que Satã fosse então confinado ao mundo prisão com Lúcifer. Isso põe fim à capacidade de Satã de fazer novas visitas a quaisquer dos mundos caídos de Satânia. A justiça no universo dominado pela misericórdia pode ser lenta, mas é certa. Misericórdia não é uma violação da justiça. A misericórdia é fruto natural e inevitável da bondade e do amor. A boa natureza de um pai amantíssimo não poderia, certamente, recusar um ministério sábio da misericórdia a cada membro de todos os grupos dos seus filhos no universo. A equidade da justiça eterna e a misericórdia divina constituem juntas aquilo a que a experiência humana chama de justiça. Então, nós sabemos que Lúcifer está esperando o seu julgamento final. Jesus já ofereceu para ele todas as oportunidades de redenção, e ele não aceitou, não quis continuar com os seus pensamentos, com as suas atitudes. Então, agora, ele está preso, né, e esperando o decreto final. E então isso quer dizer que quando o ser, seja ele um ser supra-humano, seja ele um ser mortal, ele insiste em viver em pecado, e o que Lúcifer fez, nós sabemos que chega à iniquidade, porque todas as consequências que nós tivemos por causa dessa desobediência. Então, se a pessoa quer continuar nesse pecado, ela tem essa liberdade, porém, a justiça é feita, né? E o ser em questão, então, não mais vai existir, porque no paraíso não existe o pecado e nem o erro. No paraíso existe a perfeição. Portanto, essa pessoa, ela decide não mais fazer parte dessa comunidade de amor, infelizmente. Mas cada um tem a sua liberdade. E assim é. E nesses momentos a justiça é feita, né? A misericórdia de Deus é réplica. A riqueza da misericórdia divina. A riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento. Toda a boa dádiva e toda a dádiva perfeita vem do Pai das luzes. Deus é bom. Ele é o refúgio eterno das almas dos homens. O Senhor Deus é misericordioso e pleno de graças. Ele é paciente e abundante em bondade e em verdade. Provai e vede como o Senhor é bom. Abençoado seja o homem que confia nele. O Senhor é cheio de graça e de compaixão. Ele é o Deus da salvação. Ele alivia o coração dos infelizes e cura as feridas da alma. Ele é o benfeitor todo-poderoso do homem. A misericórdia de Deus é onisciente. O Pai universal é a única personalidade em todo o universo
que de fato sabe o número de estrelas e planetas existentes do espaço. Todos os mundos de cada universo estão constantemente dentro da consciência de Deus. Ele também diz: tenho certamente visto a aflição do meu povo, tenho ouvido seu pranto e conheço seus pesares. Pois o Senhor olha do céu, ele observa todos os filhos dos homens do local da sua morada. Ele olha por todos os habitantes da terra. Cada filho criado pode, em verdade, dizer: ele conhece o caminho que tomo, e depois que ele me houver posto à prova, ressurgirei como ouro. Deus sabe quanto nos sentamos e quando nos levantamos. Ele compreende os nossos pensamentos de longe e é conhecedor de todos os nossos caminhos. Todas as coisas estão a descoberto e abertas aos olhos daquele com quem temos a ver. E deveria ser um verdadeiro conforto para todos os seres humanos compreender que ele conhece a vossa estrutura, ele lembra-se de que sois pó. Jesus, falando do Deus vivo, disse: o vosso Pai sabe das vossas necessidades, antes mesmo de ir despedir a ele. E agora eu vou fazer uma parada para que vocês, se vocês queiram falar alguma coisa ou compartilhar algum pensamento que tenham tido durante essa leitura. Está aberta a palavra para quem quiser falar. Oi, Lili. Oi, Luzia. Essa questão da rebelião de Lúcifer causa muita polêmica, né? Tem gente que acha que ele já devia ter sido julgado, né? Eu achei bem interessante isso, que já houve uma audiência, né? Eu fico imaginando Sim. Quanto tempo mais vai ser preciso para que haja uma segunda, né? Porque também, se não me engano, foi dito que o julgamento final dele não vai ocorrer enquanto houver uma mente que compartilhe do pecado e da iniquidade. Né? Isso. Então, eu acho que demora ainda, né? Pelos nossos padrões de tempo, eu acho que demora. Mas, Sim. enfim, está sendo feito, aos poucos estão recolhendo o pessoal da rebelião, né? Agora recolheram o Satã, daqui a pouco recolhem o Caligaste. O Caligaste ainda não solto por aí, sei lá fazendo o quê. Realmente, comparado à idade do universo, né? Nosso universo tem Jesus chegou para começar ou determinar algumas questões do universo aqui há 400 bilhões de anos, então 200 mil anos não é muito, né? É pouquinho. 200 mil anos não é muito. Então, mas já começou esse julgamento, praticamente ele já está preso e condenado. O livro fala que só falta a decisão dos anciãos dos dias, né? Mas essa decisão acho que vai demorar até que todos tenham realmente escolhido o amor, ou pelo menos não tenham escolhido seguir a Lúcifer. Então, a misericórdia, ela dá todas as oportunidades para que a pessoa queira escolher o bem, né? Então, muitos até acreditam que, puxa, mas Lúcifer poderia, né, ainda se arrepender. Então, nós não sabemos, o destino não sabemos, mas os reveladores falam que praticamente já está tudo decidido. Só falta a deliberação dos anciãos dos dias. Mais alguém tem algum comentário sobre os textos que foram lidos?
Então, vamos continuar. Deus é natural e eternamente misericordioso. Deus é inerentemente bom, naturalmente compassível e eternamente misericordioso. E jamais é necessário que se exerça qualquer influência sobre o Pai para suscitar o seu amor e benevolência. A necessidade da criatura é totalmente suficiente para assegurar a fluência total da misericórdia eterna do Pai e sua graça salvadora. E porque Deus sabe de tudo sobre seus filhos, torna-se fácil para ele perdoar. Quanto melhor o homem entender o seu vizinho, mais fácil será perdoá-lo e mesmo amá-lo. Então, é muito, muito bom, nos dá assim uma paz mesmo, saber que Deus sabe tudo sobre nós, Ele sabe. E muitas vezes nós temos que pedir, nós estamos em situações tão, não sei se catastróficas ou deprimentes ou ruins, como essa pandemia, por exemplo, que nós pedimos a misericórdia de Deus. Nós pedimos, mas é para o nosso próprio consolo, porque Ele sabe, né? Ele sabe que nós, e Ele já está totalmente, a sua misericórdia está totalmente conosco. Porque nós temos Ele tem esse cuidado conosco. Então, nós deveríamos estar tranquilos na realidade, né? Porque se, de certa maneira, isso está acontecendo, nós temos que aprender de tudo que nos acontece, do bom e do ruim. Então, então, o livro também diz que quando erramos e quando nos arrependemos, Deus já nos perdoou antes mesmo de nos arrepender. Mas esse perdão está condicionado ao nosso perdão, a pessoa com quem estamos. E muitas vezes é difícil para nós perdoar, porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a perdoar. Então, ali na última frase desse texto do livro, fala: quanto melhor o homem entender o seu vizinho, mais fácil será perdoá-lo e mesmo amá-lo. Então, Deus nos entende de tal maneira que Ele nos perdoa. O que é difícil, às vezes, até para nós mesmos, nos perdoar. Porque fazemos coisas que nós recriminamos. Por que eu fiz isso? Mas basta a gente se arrepender, e Deus mesmo já sabe, Ele é onisciente, né? Então, Ele sabe que nos arrependemos e já nos dá o perdão. E essa questão de conhecer o nosso irmão, porque às vezes nós que não queremos saber por que o nosso irmão fez aquilo. Por que ele fez aquilo? O que aconteceu? Mas se nós formos ver e conversar com ele, nós vamos ver as suas razões, não é? Então, por mais que queiramos julgar, nós temos que fazer esse exercício do perdão, conosco e com os irmãos. É essencial. É o exercício da misericórdia também com o nosso irmão. Os ministros da misericórdia. O Filho Eterno é misericórdia, amor aplicado. Então, o Filho Eterno, como sabemos, a segunda pessoa da Trindade. Deus é amor. O Filho é misericórdia. A misericórdia é o amor aplicado, é o amor do Pai em ação, na pessoa do seu Filho Eterno. O amor desse Filho universal é, do mesmo modo, universal. Tal como o amor é compreendido em um planeta sexuado, o amor de Deus é mais comparável
ao amor de um pai, enquanto o amor do Filho eterno é mais como a afeição de uma mãe. Tais ilustrações são, de fato, rudimentares. Eu as emprego, entretanto, na esperança de transmitir à mente humana o pensamento de que há uma diferença, não no conteúdo divino, mas na qualidade e na técnica de expressão entre o amor do Pai e o amor do Filho. Então, mais uma revelação do livro, né? Esse filho, ele tem uma misericórdia, uma afeição como se fosse de uma mãe. E qual mãe não tem misericórdia e não perdoa o seu filho pelo que faz, por mais triste que seja? E depois nós temos o nosso Filho Criador também. Ele entende mais que tudo, porque ele viveu entre nós. Então, a sua misericórdia é infinita para conosco. O Filho Eterno é o grande ministro da misericórdia. O Filho compartilha a justiça e a retidão da Trindade. Contudo, pela infinita personalização de amor e misericórdia do Pai, esses traços da divindade ficam atenuados. O Filho é a revelação do amor divino aos diversos. Como Deus é amor, o Filho é misericórdia. O Filho não pode amar mais do que o Pai, mas pode mostrar misericórdia às criaturas de um modo suplementar, pois não apenas Ele é um Criador primordial como o Pai, mas é também o Filho eterno, esse mesmo Pai, compartilhando por isso a experiência de filiação de todos os outros filhos do Pai universal. O Filho eterno é o grande ministrador da misericórdia a toda a criação. A misericórdia é a essência do caráter espiritual do Filho. Os mandados do Filho eterno, quando se espalham pelos circuitos espirituais da segunda fonte e centro, estão afinados nas notas de misericórdia. Vamos continuar. O Espírito Infinito também é um ministro da misericórdia. Ainda que compartilhe em todos os sentidos da perfeição, retidão e amor do Pai Universal, o Espírito Infinito tem uma inclinação para os atributos de misericórdia do Filho Eterno, tornando-se assim o ministro da misericórdia das deidades do paraíso, para o grande universo. Para todo sempre, universal e eternamente, o Espírito é um ministrador da misericórdia, pois, como os filhos divinos revelam o amor de Deus, da mesma forma o Espírito Divino retrata a misericórdia de Deus. O ministério da misericórdia é o propósito das doações. O propósito dessas encarnações, como criatura, é capacitar esses criadores a tornarem-se soberanos, sábios, compassivos, justos e compreensivos. Esses filhos divinos são inatamente justos. Entretanto, em consequência das sucessivas experiências de auto-outorga, eles tornam-se mais compreensivos na misericórdia. Eles são naturalmente misericordiosos, mas essas experiências os fazem misericordiosos de um modo adicionalmente novo. Tais auto-outorgas são os últimos passos na sua educação e aprendizado, para a sublime tarefa de governar o universo local com a retidão divina e o julgamento justo. Então, os filhos criadores, eles vão entender realmente a misericórdia, né? Como Jesus, quando eles finalmente fazem a 7ª auto-outorga. Então, eles se graduam, se tornam soberanos
e do universo. Ele se graduam fazendo a 7ª auto-outorga e o mundo habitado. E aqui em Urantia, no nosso universo de Nébadon, Jesus escolheu o nosso planeta para vir e para nos ensinar que Deus é Pai, que nós somos irmãos, que nós devemos nos amar. Então nós tivemos, e com isso ele cumpriu a sua tarefa também de fazer essas 7 auto-outorgas. Jesus é um amigo misericordioso. Jesus conhece os pensamentos e os sentimentos, as premências e os impulsos dos mortais, evolucionários e ascendentes dos reinos, do nascimento à morte, pois viveu a vida humana desde o início da tomada de consciência física, intelectual e espiritual, passando pela infância, a meninice, a juventude e a vida adulta. E teve inclusive a experiência humana da morte. Não apenas passou por esses períodos humanos, usuais e familiares, de avanço intelectual e espiritual, como experimentou com plenitude aquelas fases mais elevadas e mais avançadas da conciliação entre o homem e o ajustador, que tão poucos mortais urantianos chegam a alcançar. E assim ele experimentou a vida plena do homem mortal, não apenas como é vivida no vosso mundo, mas também como é vivida em todos os outros mundos evolucionários do tempo e do espaço, e mesmo nos mais elevados e mais avançados entre todos os mundos estabelecidos em luz e vida. Para obter misericórdia, você deve demonstrar misericórdia. Aqueles que querem receber misericórdia devem demonstrar ter misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados. Com o mesmo espírito que julgardes os outros, também sereis julgados. A misericórdia não abole totalmente a justiça do universo. Ao final, a verdade seguinte ficará demonstrada. Aquele que fecha os ouvidos ao grito do pobre, também ele algum dia chamará por ajuda, e ninguém o ouvirá. A sinceridade de qualquer prece é a certeza que será ouvida. A sabedoria espiritual e a consistência universal de qualquer pedido determinam o tempo, a maneira e o grau da resposta. Um pai sábio não responde literalmente aos pedidos tolos dos seus filhos ignorantes e inexperientes. Não obstante as crianças possam sentir um grande prazer e uma satisfação real na alma ao fazerem pedidos absurdos. Os refletores da misericórdia com seus companheiros terciários estão empenhados em inúmeras ministrações no superuniverso, incluindo o ensino às criaturas ascendentes. Entre outras tantas coisas, os significados das origens ensinam àqueles seres ascendentes como aplicar a ética espiritual e seguindo esse aperfeiçoamento. As memórias da misericórdia ensinam a eles como ser verdadeiramente misericordiosos. Ainda que as técnicas espirituais de ministração da misericórdia estejam fora do alcance da vossa conceituação, vós deveríeis ainda agora entender que a misericórdia é uma qualidade de crescimento. Vós deveríeis compreender que há uma grande recompensa de satisfação pessoal em ser justo, em primeiro lugar, em seguida equânime, e depois paciente, e então gentilmente bondoso. E posteriormente, sobre essa fundação, se vós a escolherdes e a tiverdes no vosso coração, podereis dar o próximo passo e realmente demonstrar misericórdia. Mas vós não podeis demonstrar a misericórdia em si mesma. Esses passos devem ser dados um a um. Do outro modo, não pode haver misericórdia genuína.
Pode haver paternalização, condescendência ou caridade, a piedade até mesmo, mas não a misericórdia. A verdadeira misericórdia vem apenas como um belo ápice para esses adjuntos precedentes de compreensão grupal, apreciação mútua, companheirismo fraternal, comunhão espiritual e harmonia divina. Então, nós temos todos esses passos a dar, né? Então ela é possível, né? Mas por isso que eu achei tão longe. E não é, né? Ela é possível, mas você tem que dar todos esses passos aí. Por isso que tem várias pessoas, né? Então eu vejo que algumas pessoas já estão, acho que nessa. Eu achei que não era coisa para nós, a misericórdia. Às vezes a gente se sente impotente mesmo, né? Mas é uma coisa a aprender. Você veja bem aqui, né? Os passos que você tem que dar para ter a misericórdia, né? Você, ser justo, depois equânime, paciente, bondoso. Pois ali, Jesus, né? Há uma lei básica de justiça no universo da qual a misericórdia é impotente para se desviar. Não é possível uma criatura completamente egoísta dos reinos do tempo e do espaço receber as glórias não egoístas do paraíso. Nem mesmo o amor infinito de Deus pode forçar a salvação da sobrevivência eterna de qualquer criatura mortal que escolhe não sobreviver. A misericórdia é concedida com uma grande amplidão, mas, afinal, há mandados de justiça que nem o amor, combinado com a misericórdia, pode efetivamente aberrogar. E, novamente, Jesus citou as escrituras dos Hebreus. Eu chamei e vós vos recusastes a ouvir. Eu estendi a minha mão, mas nenhum homem deu atenção. Vós reduzistes a nada todos os meus conselhos e rejeitastes minha censura, e por causa dessa atitude rebelde, torna-se inevitável me chamardes sem receber uma resposta. Tendo rejeitado o caminho da vida, vós podeis buscar por mim, com toda a diligência, nos vossos momentos de sofrimento, mas não ireis encontrar-me. Então, se a gente não segue os caminhos de Deus, como quer que Deus nos ouça, né? Então, pelo menos temos que ter a intenção de seguir esse caminho, mesmo que para nós seja difícil. O Pai no céu ama seus filhos e, portanto, deverias aprender a amar-vos uns aos outros. O Pai do céu perdoa o vosso pecado e, portanto, deverias aprender a perdoar uns aos outros. Se o vosso irmão não peca contra vós, se o vosso irmão peca contra vós, ide até ele, e com tato e paciência mostrai a ele seu erro. E fazei de tudo isso apenas entre vós e ele, a sós. Se ele vos escutar, então conquistastes o vosso irmão. Mas se o vosso irmão não vos escutar, se ele persistir no caminho do erro, ide novamente a ele, levando convosco um ou dois amigos comuns, para que possais ter 2 ou mesmo 3 testemunhas, para confirmar o depoimento dele e estabelecer o fato de que vós tratastes com justiça e com misericórdia ao vosso irmão que vos ofendeu. E ainda, se ele se recusa a ouvir os vossos irmãos, podeis contar o caso à fraternidade. E então, se ele se recusar a ouvir a congregação, deixai que tomem as providências que julgarem sábias. E deixai que esse membro obstinado, assim, se torne um pária deste reino. Então, Jesus aqui, quer dizer, a misericórdia, o perdão, tem um limite. A pessoa é avisada de todas as maneiras de que ela está no caminho errado, mesmo aqui na Terra, né? Jesus dá esse poder, então, às pessoas que têm mais consciência e que seguem a Ele. Embora não possais pretender fazer o julgamento das almas dos vossos semelhantes, e embora não possais perdoar pecados, nem presumir de qualquer outro modo,
usurpar as prerrogativas dos supervisores das hostes celestes, ao mesmo tempo a vós foi confiado manter-lhes a ordem temporal deste reino da terra. Apesar de não poderdes interferir nos decretos divinos que dizem respeito à vida eterna, ireis determinar as questões da conduta, no que disserem respeito ao bem-estar temporal da fraternidade na Terra. E assim, todas essas questões ligadas à disciplina da Irmandade, o que vós decretardes na Terra será reconhecido no céu. Embora não possais determinar o destino eterno do indivíduo, podeis legislar a respeito da conduta do grupo, pois, naquilo que 2 ou 3 de vós concordardes a respeito de qualquer dessas coisas, e perguntardes a mim, assim será feito para vós. Se o vosso pedido não for incompatível com a vontade do meu Pai no céu. E tudo isso é para sempre a verdade, pois naquilo em que 2 ou 3 crentes estiverem juntos, lá estarei eu no meio deles. Lilian, agora me ocorreu uma situação. Porque falou de 2 ou 3, aí no anterior falou de 2 ou 3 testemunhas. E supondo que, por exemplo, uma pessoa que fez alguma coisa que a gente julga que esteja errado, né? Mas que essas pessoas que estão ouvindo acabam, de alguma maneira, sendo coniventes com ela. E aí, como é que fica essa situação? Então, acredito que aqui essa sugestão ou esse mandato, não sei, ele tenha dado para os apóstolos, né, para os discípulos, porque ali ele sabe que eles estarão dentro daquilo que Jesus pediu, porque depois Jesus disse assim, e se for de acordo com a vontade do meu Pai, né? Então, isso é na fraternidade dos crentes ali, nas verdades de Jesus, naquilo que Jesus propõe. Então, não é porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, né, fazem um cartel ali de Não é? povos estranhos e determinam. A gente sabe que existe isso, mas é na comunidade de amor, se você vive o amor, né? É interessante, e você vai até o teu irmão, se você acha que ele está errado, e você vai, e mesmo antes, né, o que a gente faz? A gente conversa com um amigo, será que eu estou errado ou é a pessoa que está errada? Será que eu que estou vendo que ele está errado? Ou se ele também está? Então, se ele está, então eu vou lá e falo com ele. Se ele não acredita, então eu peço para alguém ir junto, porque a gente também quer que esse irmão tenha consciência de que ele está no caminho errado, né? Então, é também um ato de misericórdia. Você alertar a pessoa, ela não está conseguindo ver. E quem sabe você ajuda ela dessa maneira, né? Mas eu acredito, sabe, dizer que isso aí é na comunidade de amor. Ai, Senhor. Então, vamos lá. Estamos quase terminando, estamos no horário, né? Esse foi o último, na verdade, né? Pensei que tinha mais uma, mas não tem, não. Então, fica essa questão do julgamento. E eu agradeço a vocês, e esse tá? Jesus misericordioso é